Olá, vamos a mais uma aula e nesta aula vamos falar a respeito de operadores lógicos e comparadores. Então, o que seriam operadores lógicos dentro de Python? Operadores lógicos são aqueles que são usados para combinar, na verdade, condições booleanas. Neste caso, nós vamos retornar true ou false mediante uma certa situação. Então, por exemplo, temos aqui esses três operadores lógicos dentro de Python, que são AND, OR ou NOT. Por exemplo, se eu abrir aqui a imagem que nos guiou na última aula, vimos aqui lista dos operadores e nós vimos aqui que temos operadores lógicos. Temos NOT, temos AND e temos OR. Então, vamos ver ao longo desta aula esses operadores, como é que eles funcionam dentro do Python. Então, vou aqui declarar umas duas variáveis. Vou colocar A recebendo 10, por exemplo, variável A recebendo 10, e vou colocar também variável B recebendo um valor de 10. Vou deixar assim no início. Então, vou chegar aqui para usar o operador AND, por exemplo. Vou pegar aqui, vou colocar if, ignora este if. Então, vou dizer que A for igual a 10 and B for igual a 10, faça alguma coisa. Nesse caso, vou dizer print, olá mundo, olá mundo, else, por exemplo, vou dizer aqui else, vou dizer aqui print, oi. Simplesmente assim. O que estou a dizer aqui? Este if lhe ignora por agora, porque vamos ter uma aula reservada para ele e vamos entender mais ou menos como é que ele funciona. Mas, simplesmente, ele está a começar uma condição. Está a dizer, se A for igual a 10 e B for igual a 10, percebes? Este igual é de igualdade. E este igual sozinho é de atribuição. Então, basicamente, estamos a dizer aqui, se A é igual a 10 e este aqui é ilógico, certo? É ilógico, então é um operador lógico, e B for igual a 10, então imprima olá mundo. E se isto não for verdadeiro, ele vai imprimir oi, certo? Então, se eu vir aqui rodar a minha aplicação, se você for a pessoa atenta, já vai entender que isto vai imprimir o olá mundo. Por quê? Porque tenho aqui 10 para A e 10 para B. Então, imprimo aqui e tenho aqui um olá mundo como resultado do meu programa. Mas se eu vir para aqui, por exemplo, alterar este A para 11 e imprimir, podes ver que ele deu aqui oi. Então, já vais conseguir perceber qual é o funcionamento deste AND, por exemplo, dentro do Python. Então, este AND é um operador lógico e, certo? É um operador lógico e, em que muitas linguagens, por exemplo, usam este operador lógico e com esses dois i, outros só usam simplesmente este i, um i, mas dentro do Python é mesmo AND. Então, o que eu quero que você compreenda é que o funcionamento deste AND, ele verifica as duas condições e se as duas condições forem verdadeiras, ele retorna verdadeiro. Se as duas condições não forem verdadeiras ou uma delas não for verdadeira, ele retorna falso. Então, este é basicamente o funcionamento do AND dentro de Python. Vamos ver agora o OR, como é que funciona. Por exemplo, se eu colocar este OR, se eu alterar aqui e colocar OR, ele avalia se a situação A ou a situação B for verdadeira, ele vai executar o olá mundo. Se não, na verdade, não vai executar. Então, se as duas situações forem falsas, aí é que vai executar o olá mundo, que vai ser falso. Mas se o A, por exemplo, a situação A e se a situação A for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Se a situação B for verdadeira e A for falsa, ele retorna também verdadeiro. Então, ele executa ou este ou este. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 11. Se eu rodar isto, ele vai imprimir olá mundo. Então, estamos a dizer que se A ou B for 10, se A for 10 ou B for 10, então executa o olá mundo. Mas se nenhum deles for 10, ele vai executar oi, por exemplo. Se eu rodar isto e executar agora, vai ver que ele executou oi. Então, este oi representa que ele conseguiu verificar, na verdade, que basicamente não tenho nenhuma condição satisfeita, que não tenho nem no A não tenho 10, nem no B não tenho 10. Mas se colocar aqui um 11, ele vai executar um olá mundo.
Ou posso colocar aqui, por exemplo, verdadeiro, aqui, e lá falso. Então, posso colocar aqui verdadeiro, e aqui falso. E aqui falso. Então, se eu imprimir isto, vai rodar verdadeiro, com o OR. Mas se vir aqui já colocar o AND, podes ver que ele vai rodar falso. Está aqui, falso. Por quê? Porque o AND ele espera essa primeira condição ser verdadeira e esta segunda condição também ser verdadeira para retornar verdadeiro. E para isto ser retornar verdadeiro no AND, por exemplo, tem que ter 10 no B. Tenho 11 no A, 10 no B, tenho 11 no A e 10 no B. Se eu executar isto aqui, vou ser retornado como verdadeiro dentro do AND. E se for OR também, vou ser retornado como verdadeiro. OR, vou ser retornado como verdadeiro. Está aqui. Por quê? Que o OR está a retornar verdadeiro. OR, na verdade, se um for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, ele retorna verdadeiro. E se retorna falso só se os dois forem falsos, certo? Então, este é o comportamento do OR, do operador OR dentro do Python. E ele é executado mesmo como sendo o OR. E qual é o funcionamento, ou seja, o comportamento do NOT? Então, vou colocar aqui. If not true. Aqui, se não for verdadeiro, por exemplo, isto deixamos, se não for verdadeiro, é falso. Então ele vai imprimir aqui falso. Se esta condição não for verdadeira, imprime falso. Então ele está a dizer logo que não é verdadeira, logo é falso. Então, se não for falso, ele vai imprimir verdadeiro. Até por isso que o VS Code até apagou este print falso. Se nós rodarmos aqui, vais ver que é verdadeiro. Então, este not, ele é aquele que ou é sim ou é não. Então, ou é sim ou é não. Ou é not, ou seja, ou é verdadeiro ou é falso. Então, é o comportamento deste not dentro do Python, certo? Vamos falar agora um pouco a respeito de comparadores. Então, para falarmos de comparadores, é de vir para aqui, vamos ilustrar nessa nossa imagem. Pode ver que nós vimos aqui comparadores, que é o igual, que recebe, na verdade, que é igual de igualdade, diferente, maior, menor, por aí vai. Então, tenho outra imagem ilustrativa aqui, que vamos ilustrar os comparadores e os seus tipos. Ainda temos aqui o operador de igualdade, representa a igualdade. Este aqui é desigualdade, diferente, nesse caso verifica a diferença entre dois valores. Vamos ver aqui, bem rápido. Então, posso vir aqui, por exemplo, colocar print. Estamos a falar acerca de comparadores agora. Vou colocar aqui print. Vou deixar isto em 10, 10. 10, 10. Vou colocar A igual a B. O que estou a fazer aqui, esta função só vai retornar verdadeiro ou falso. Percebes? Esta função print aí vai retornar só verdadeiro ou falso. Podes perceber isso? O que estou a fazer aqui é mais ou menos perguntar se A é igual a B. Então aqui vai retornar verdadeiro, se você está sendo muito atento. Vou rodar isto, vai ser true. Por quê? Isto é igual. Mas se eu colocar aqui já 11, por exemplo, isto vai retornar falso. Por quê? Porque não é igual. Então é falso. Logo, o operador de igualdade funciona assim. Ele verifica a igualdade. Então, se é diferente, por exemplo, vamos colocar aqui diferente. Então, estamos a dizer aqui, será que A é diferente do B? O que estamos a perguntar é isto. O valor A10 é diferente do B11? Se rodarmos isto, vai dizer verdadeiro. Por quê? Porque A é 10 e o B é 11. Mas se eu colocar A10, B10, por exemplo, vai ser, na verdade, falso. Por quê? Porque A e B são iguais, não são diferentes. Se eu rodar isto, vais ver que tenho aqui como resultado ou saída falso. Por quê? Porque tenho A e B é 10 e aqui estou a dizer que se A e B são diferentes. Não são diferentes. Ele está a retornar falso. O outro operador que nós temos aqui é de comparação, para verificarmos se este é maior que este. Então, por exemplo, podemos dizer aqui, será que A é maior que B? Então, aqui, A é maior que B? Estamos a perguntar, A é maior que B? Aqui vai retornar falso, na verdade. Por quê? Porque A e B são iguais. Está aqui, falso. Mas se eu também colocar aqui A 11, B 10, vai retornar verdadeiro. True. Se eu colocar A, por exemplo, 12
e B sendo A 11, B sendo 12, B sendo maior, vai retornar falso também. Por quê? Porque B é que é maior que A. Mas eu estou a dizer aqui A é maior que B. Estou a perguntar se A é maior que B. E se eu fizer aqui, se A é menor que B, este é comparador de menor. Então vamos aqui, na verdade, listar igualdade. Vou colocar aqui igualdade, igualdade vai ser igual a igual, diferente, anote isso aí no seu caderno, no seu manual, diferente vai ser ponto de interrogação igual, maior, na verdade, maior que vai ser este de maior que e menor que perdão, vamos lá ver, colocar isso aqui, menor que vai ser este de menor que. Então, vamos ver que, ou estamos vendo que estes são comportamentos dentro do Python. Então, se eu imprimir isto, será que A é menor que B? Isto vai retornar, na verdade, true. Está aqui, verdade. A é menor que B, por quê? Porque A é 11 e B é 12. Mas, se eu colocar aqui, por exemplo, 11, 11, vai retornar falso. Por quê? Porque A e B são iguais, certo? Então, este é o comportamento do maior. Então, o outro aqui, operador, podemos fechar isto aqui. Vamos ficar com essa lista de operador. É de comparação também, que verifica se A é maior ou igual a B. Então, aqui, se nós colocarmos este filtro de maior ou igual a B, vamos ter, na verdade, como resultado verdadeiro. Por quê? Porque A não é maior que B, são 11 os dois, mas A é igual a B, então é maior ou igual, certo? É maior ou igual, então isso vai retornar como verdadeiro. Está aqui. True. A, sim, não é maior que B, mas A é igual a B, certo? Mas se eu, por exemplo, colocar A aqui em 10, isto já vai retornar falso. Por quê? Porque A nem é maior e nem é igual a B. Temos aqui falso. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, A 100, vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque A é maior que B. Então, temos aqui true, certo? Então, vamos verificar se A é menor ou igual a B. Então, aqui é maior ou igual. Maior ou igual vai ser, vamos aqui 2 pontos, vamos aqui também 2 pontos. Maior ou igual vai ser este símbolo aqui, de maior ou igual, perdão. Maior ou igual. Então, menor ou igual. Agora, vamos colocar aqui menor ou igual. Se A é menor ou é igual a B, o que isso vai retornar? Se você verificar assim, logo de cá. Com certeza vai ser falso. Se eu rodar isto, verás que é falso. Por quê? Porque A é maior que B, não é menor. A é 100 e B é 11. E também A e B nem é igual também. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 11, vai ser true. Porque A pode não ser menor que B, mas A e B são iguais, certo? E se eu colocar aqui, por exemplo, 0 no A, também vai ser verdadeiro. Por quê? Porque A não é menor que B. Perdão, A não é igual a B, mas A é menor que B. Logo, esta condição está sendo satisfeita e é verdadeira. Logo, colocamos aqui menor ou igual. Copiei isto, Ctrl C. Meu Deus. Ctrl C e coloco aqui Ctrl V. E coloco aqui menor ou igual. Então, menor ou igual. É só listar isso aqui. E o outro operador que nós temos aqui é o operador, na verdade, de IN. Este IN verifica se existe, na verdade, alguma coisa dentro da sequência. Por exemplo, podemos colocar aqui. Para isto, precisamos de um nome. Por exemplo, vou colocar aqui string, vou colocar aqui Salvador.
o nome Salvador. Vou colocar aqui, por exemplo, print s in nome. S in nome. E se eu rodar isto, retornou false. Mas se eu colocar, por exemplo, um S maiúsculo aqui, vai retornar verdadeiro. Está aqui. Então, coloquei aqui o nome e verifiquei. Se dentro do nome tem um valor, tem um S dentro do nome. Se dentro do nome, por exemplo, tem A. Vou verificar se tem A dentro do nome. E temos aqui verdadeiro, tem A dentro do nome. Mas se eu colocar aqui se tem T dentro do nome, ele vai retornar false, não? Dentro deste teu nome, Salvador, não tem T. Então, ele retorna aqui false. Então, este operador in funciona desta forma. E é um tipo de operador também, é um tipo de comparador. É para verificar, na verdade, se dentro deste nome aqui, Salvador, tem o in, tem o T. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, Salvador, ponto, lower, já vimos quando nós estávamos a falar acerca de métodos de string, o que significa este lower. Se eu colocar aqui um S minúscula, vamos ver que ele vai retornar também como true. Por quê? Porque este nome já colocamos ele todo em caixa baixa e aí mandamos verificar se tem S dentro do nosso Salvador. E aqui visivelmente é S maiúscula, mas porque temos aqui a função lower ou o método lower que coloca todo em caixa baixa, nós verificamos aqui com S minúscula e conseguimos ver que não. Dentro do nome Salvador tem lá a letra S sim, certo? E isto nos leva, na verdade, a terminarmos esta nossa aula. Vou só recapitular, falamos de operadores lógicos, onde falamos dele, que temos o AND, que o AND verifica as duas condições se forem verdadeiras, ele retorna verdadeiro se nenhuma das condições forem verdadeiras. Se as duas, ele retorna verdadeiro só se as duas condições forem verdadeiras. Diferente disto, ele retorna false. E temos o OR, na verdade, ele retorna false só as duas condições se forem falsas. Se uma delas for verdadeira ou se as duas forem verdadeiras, ele retorna verdadeiro. E temos aqui o NOT que retorna verdadeiro se for falso, se torna falso se for verdadeiro. Então, ele é aquele que vira, na verdade, o comportamento, certo? E depois disto, falamos também a respeito de comparadores, onde falamos que temos igualdade, que é igual a igual, temos o diferente, temos o maior que, temos o menor que, temos o maior é igual, temos o menor é igual e temos o in, que verifica, na verdade, se tem alguma coisa dentro de uma sequência. Dito isto, fechamos a aula de hoje. Então, espero que você tenha, na verdade, curtido a aula. Vamos nos ver na próxima aula. Até lá, valeu!